Sim, nós crescemos à volta de 60, mais de 60% o total de receitas. Em 2015 tínhamos 11,5 mil milhões de euros de receitas anuais. Em 2019 fechámos 2019 com 18,4 mil milhões de euros de receitas. Portanto, esse é um dos indicadores que nós medimos para aferir o crescimento do turismo. Este crescimento é bastante superior ao crescimento em número de turistas e número de dormidas, o que para nós é significativo, porque representa aquilo que nós sempre dissemos, que é preciso atrair um turista que gaste mais, que fique mais tempo e que principalmente viaje por todo o território. Eu diria que isso é fruto, enfim, para já, de uma estrutura turística muito sólida. Empresas que já têm um longo histórico de funcionamento e de atividade no território, algumas com mais de 100 anos, não só hotelaria, como operadores, animação turística, agentes de viagem. Por outro lado, um setor público que percebe as preocupações do setor privado e uma estratégia claramente definida. Nós definimos a estratégia em 2017, depois de uma grande discussão em 2016. Portanto, é um crescimento que nós vínhamos verificando, que nós esperamos retomar muito em breve, mas que se deve fundamentalmente a isso. E essa estratégia passa por alguns princípios basilares. Espalhar o turismo pelo território, as regiões menos conhecidas foram aquelas que mais cresceram nestes 4 anos, nomeadamente a região Centro, Alentejo, Norte e Açores. Trazer turistas que fiquem mais tempo e que gastem mais, e o volume de receitas é sintomático, bem como a redução da sazonalidade, que essa foi uma das grandes prioridades, e finalmente a diversificação de mercados. O facto de nós continuarmos a crescer em número de turistas, continuarmos a crescer nos nossos mercados tradicionais, mas crescermos mais em mercados novos como Estados Unidos, Brasil, China, era algo que nós queríamos com essa estratégia. Portanto, eu diria que é o resultado disso tudo, obviamente depois com uma imagem simples, um propósito claro e uma tentativa de segmentar aquilo que é a oferta nacional para aquilo que a procura quer. Vamos lá ver, o nosso trabalho é precisamente combater isso. Quando nós propomos um país que não se baseia só no sol e praia, ou só no city break, ou só em determinados produtos, em monoproduto, quando nós apresentamos um país diverso, que aposta na sua gastronomia, no seu património, nas redes colaborativas, quando nós falamos da Estrada Nacional 2, ou das aldeias de xisto, ou das aldeias históricas, não é pelo facto, quer dizer, é também pelo facto de ser exemplificativo da nossa cultura, mas é sobretudo porque dispersa pelo território. Dispersa pelo território, pode ser conhecido ou praticado ao longo de todo o ano, não é focado só numa estação do ano, e traz clientes que ficam mais tempo, claramente. Portanto, esse é um dos grandes objetivos. Eu diria que se nós conseguirmos montar esta rede, e estamos a conseguir, se conseguirmos mostrar um país diverso, que pode ser visitado ao longo de todo o ano e em todo o território, claramente vamos conseguir aquilo que temos conseguido até agora, que é crescer nas diversas regiões e trazer turistas que gastem mais. Eu acho que várias coisas. Uma é o reconhecimento que nós temos uma estratégia focada na questão da sustentabilidade. E quando digo sustentabilidade é com objetivos muito claros, não só do ponto de vista de crescimento económico, mas também de preocupação com a sociedade e com o ambiente. Isso é uma questão que é reconhecida internacionalmente. Somos dos poucos países que apostou nessa questão da sustentabilidade no seu roadmap de crescimento. A segunda tem a ver com o foco nas pessoas. Nós, quando definimos a estratégia, definimos também que as pessoas eram importantes e tudo aquilo que nós fazíamos tinha que ser direcionado para 3 tipos de pessoas. Os colaboradores do setor, os turistas, dando-lhes a melhor experiência no nosso território, e finalmente os cidadãos, mostrando que o turismo era também um fator de crescimento para cada pessoa, não só para aqueles que trabalhavam no setor, mas numa ótica de empreendedorismo e de crescimento. Portanto, estas duas variantes, conjugadas com uma preocupação daquilo que é
o que a procura quer, porque nós sabemos que hoje cada vez mais os mercados procuram destinos sustentáveis e com uma preocupação de sustentabilidade, provocam aquilo que nós vemos hoje, o facto de sermos reconhecidos como um destino que faz um esforço grande apostando na sustentabilidade das empresas, mas principalmente fechando o ciclo com a questão da aposta nas pessoas e na aposta nos mercados, portanto procurando mercados que são mais sensíveis também a essa questão. Eu acho que desafios temos alguns. Obviamente temos o desafio grande de alcançarmos aquilo que para nós são as metas da Estratégia 2027. Numa ótica ambiental, o termos as empresas, 90%, portanto 9 em cada 10 empresas do setor turístico nacional, com medidas de gestão eficiente de resíduos, energia e água. Isso para nós é uma meta ambiciosa. Hoje andamos entre os 60% a 65%, dependendo dependendo do foco. Agora, em relação àquilo que acontece noutros destinos e qual é que é a posição de Portugal e principalmente de algumas cidades em Portugal, eu diria que nós temos e temos tido nos últimos tempos uma atitude primeiro, de observação, de ver o que é que está a acontecer nos outros destinos e antecipar algumas dessas questões no nosso território. Eu acho que isso é algo importante. O facto de nós termos definido o território como um dos 5 eixos prioritários na estratégia é também uma aposta de que nos preocupamos com esse território e que queremos que isso seja um contributo positivo para o setor turístico. Portanto, eu diria que a capacidade de antecipação e de observação é algo que é importante. Em segundo lugar, o facto de não considerarmos as coisas são completamente diferentes, ou seja, a situação que se vê hoje em Barcelona ou que se vê em Milão ou que se vê em Veneza tem questões diferentes daquela que se vê em Lisboa ou no Algarve ou no Porto. Portanto, é preciso tomar decisões de acordo com aquilo que é o que acontece na região. Eu diria que há um desafio importante que tem a ver com a variedade que hoje existe num território. Uma cidade não é só dos seus habitantes, é dos seus habitantes que nasceram ali, mas é também dos habitantes que escolheram a cidade para viver como segunda residência ou como terceira residência, é também dos turistas que só ficam um dia, é dos turistas que ficam mais tempo, como aqueles que vêm estudar ou os que vêm trabalhar. Portanto, é preciso que haja uma comunicação e uma gestão desta cidade para todas estas componentes. Não é só, e eu dou sempre um exemplo. O facto de haver um crescimento do Airbnb provoca que haja uma necessidade da comunicação relativamente à recolha do lixo ou como é que a cidade funciona ser adaptada a todo o tipo de pessoas, residentes e estrangeiros. E se nós não tivermos esta preocupação do todo, e quem fala da recolha do lixo fala do trânsito, fala da cultura de uma cidade, a hora a que nos deitamos, às vezes é preciso passar essa mensagem para quem vem de fora. E esse é um desafio grande, é como é que nós mostramos a todas as pessoas que estão dentro de um território quais é que são as regras de adaptação. Uma segunda questão tem a ver com aquilo que dizia dos parques naturais. Nós temos uma grande componente e uma grande vantagem com o facto de termos uma percentagem grande do território protegido. Isto é um gancho de comunicação muito importante e muito útil, mas depois não o conseguimos aproveitar na ótica turística. Porquê? Porque não há suficientes atividades em parques naturais, as empresas estão a começar a despertar para estas questões, porque os mercados também começam a pressionar para isto. Estamos a apostar em mercados que são muito mais sensíveis à questão dos parques e do turismo de natureza, como seja os Estados Unidos, como seja o mercado brasileiro. Portanto, há aqui uma componente e uma evolução que nós estamos a sentir, mas claramente ainda há um trabalho a fazer. Eu acho que a estratégia tem sido um motor de muita transformação dentro do território na ótica da sustentabilidade. Aliás, muito do nosso trabalho tem sido nesse caminho, não só na componente ambiental como na componente social.
Nós lançámos em 2017 uma linha de apoio a projetos de sustentabilidade, sustentabilidade muito focado na área social, na componente social, precisamente por isso, porque acreditávamos que era importante haver esta coexistência e esta harmonia entre o que é de fora, entre o turista estrangeiro e o turista nacional. Daí temos apoiado projetos como o Manicômio, projetos da Junta de Freguesia da Misericórdia, na ótica da informação, da comunicação, da utilização de plásticos reutilizáveis, portanto, uma série de projetos que foram apoiados nessa componente. Aquilo que eu acho e que nós estamos a sentir, obviamente, esta situação e a pandemia, eu não vou dizer que vai acelerar, eu acho que vai despertar a consciência em pessoas que se calhar não tinham essa consciência. Acho que é mais nessa ótica, porque do ponto de vista da aceleração, as pessoas, as empresas, as entidades que já tinham este DNA de sustentabilidade vão continuar. Aquilo que nós sentimos é que há um maior interesse e uma maior vocação por parte de todos para apostar nesse caminho também. Primeiro tenho que explicar porque é que o selo do Clean and Safe apareceu. Por duas razões muito simples. Primeira, o setor precisava de indicações e instruções relativamente àquilo que eram as necessidades dos mercados, ou seja, o que é que os mercados, numa fase em que é preciso confiança e segurança, o que é que os mercados reconheceriam como importante, portanto, um primeiro objetivo. Um segundo, de transmitir aos mercados e aos turistas, consumidor final, que nós estávamos preparados para os receber de novo, quando as preocupações também são diferentes. Estas foram as duas razões principais do selo e muito baseadas na responsabilização. Responsabilização das entidades públicas, neste caso, Turismo de Portugal e Direção-Geral de Saúde, que emitem as diretivas, das empresas que as implementam e dos privados ou dos consumidores que, de certa maneira, não vou dizer monitorizam, mas que controlam, de certa maneira, que essas empresas aplicam ou não aplicam as questões dos selos. E esta semana, enfim, hoje, na terça ou na quarta-feira, vamos lançar uma plataforma digital em que se pode ver o selo, mas mais do que ver o selo, quem tem o selo, é poder fazer comentários relativamente à aplicabilidade ou não daquela empresa relativamente ao selo. Controle de qualidade crowd-based. É uma espécie de cliente mistério que pode utilizar a plataforma para nos dar informações, para fazermos auditorias. Portanto, isto é o que está na origem do selo. E nós temos muito cuidado com a questão dos selos e das certificações, porque existem 300 mil certificações e 500 mil selos em todo o mundo. Portanto, qualquer componente deste género tem que ter muito claro quais é que são os objetivos, qual o prazo de validade, e nós sabemos que isto tem um prazo de validade até abril, porque todas estas coisas são muito mutáveis e eu diria que hoje, mais do que um selo, o que nós precisamos é uma consciência de sustentabilidade. A sustentabilidade não pode ser só na ótica de eu controlar a minha água porque vou reduzir na conta quanto é que pago ao fim do mês, mas muito mais no eu vou tomar medidas eficientes, medidas de gestão eficiente da minha água por respeito a outros, do que a primeira componente. E eu acho que hoje, isso sim, a pandemia trouxe-nos uma preocupação com o outro. E isto talvez seja o momento certo de nós extrapolarmos esta relação unilateral com outra pessoa para uma relação de cuidado com o planeta e cuidado com a comunidade. Eu acho que há vários caminhos. O caminho que não pode ser feito e isso nós claramente somos contra, é o de dizer a aviação tem o impacto que tem, logo corta-se a aviação. Não, temos que procurar alternativas e eu acho que é esse equilíbrio que tem que ser procurado. Sempre numa ótica territorial, explorar novas formas de mobilidade terrestre, eu acho que é muito importante e tem que ser explorado, e aliás a União Europeia, a própria Comissão agora, emitiu algumas instruções relativamente a isso. Obviamente nós ainda temos um caminho a fazer nessa componente.
adotar práticas e políticas internas de sensibilização e estimular as empresas a que se adaptem a uma economia mais verde, o explorar recursos, como falávamos há bocadinho, dos parques naturais, os percursos cicláveis, pedestres, porque é que nós apostamos tanto nos caminhos de Santiago e nos caminhos de Fátima, ou nas rotas vicentinas, ou nos percursos cicláveis do Algarve, porque acreditamos que isso também é uma maneira, mais uma vez, é uma maneira de trazer turistas que fiquem mais tempo, mas é também uma maneira de compensar aquilo que os trouxe cá e, de certa maneira, de reduzir a pegada ambiental desses turistas. Acho que há caminhos, o nosso papel é procurarmos alternativas e balancearmos tudo isso no território. E dito isso, acha ou não que o carbono devia pagar uma taxa? E acha ou não que o preço dos bilhetes de avião e dos outros meios de transporte, evidentemente, deveriam ter incorporado a sua pegada carbónica? Acho que as companhias aéreas estão a fazer um trabalho grande, e nós acompanhámos-las, no sentido de procurar alternativas. E eu acho que isso para nós é importante, é haver esta preocupação nos vários players do setor. Eu acho que está sensibilizado, acho que a preparação vem com o tempo. Claramente, numa primeira fase, foi difícil o ajustar-se. Eu acredito que é difícil ajustar-se, ou por falta de fornecedores, ou por falta de opções, ou por custo, uma série de componentes. Hoje o que nós estamos a ver é um conjunto de adaptações e de sensibilização que eu acho que é positiva, e acho que vamos conseguir vencer essa batalha. Mas agora é mais do que nunca. Portanto, eu acredito que sim, que vamos conseguir dar resposta àquilo que é previsto. Sim, enfim, nós para já aquilo que fizemos foi, em todas as linhas e em toda a nossa atividade, aquilo que fazemos é incluir a questão ambiental e social dentro dos objetivos, seja das empresas que trabalham connosco. Vou dar um exemplo muito concreto, por exemplo, os financiamentos que o Turismo Portugal atribui através da linha da qualificação da oferta, o programa Valorizar, todos eles já incluem objetivos claros quanto a isso. Aquilo que nós estamos a fazer é trabalhar com os observatórios territoriais, e hoje somos o país da Europa que tem mais observatórios de sustentabilidade a nível turístico: Algarve, Alentejo e Açores, Centro a caminho e Norte também. Trabalhar com eles para podermos quantificar e medir. Essa é uma das grandes dificuldades que nós temos agora, é arranjar mecanismos de controle e de aferição de como é que está a ser a nossa evolução. Claramente, aliás, as duas componentes que nós estamos a trabalhar é a componente da sustentabilidade e a componente do digital ou tecnológica, até porque são perfeitamente compatíveis e auxiliares. Portanto, estas são as duas componentes que nós estamos a trabalhar, e tudo aquilo que estamos a fazer e a rever, com medidas para o setor, com novos apoios, com formação, tudo muito focado nestas duas áreas. Sim, vamos lá ver. A nossa política nos últimos anos tem sido claramente a de promover a dispersão territorial. Não vou dizer coesão territorial, é mesmo dispersão territorial, porque o nosso objetivo é que os turistas viajem por todo o território. Esse é o nosso grande objetivo. Portanto, do ponto de vista de promoção, de estruturação de produto, de estímulo aos próprios operadores e agentes de viagem, de que as viagens sejam mais focadas naquilo que o país tem para oferecer como um todo, é o nosso grande objetivo. Portanto, o contrário de uma dinâmica de cruzeiros. Não diria o contrário de uma dinâmica de cruzeiros, eu diria o contrário de uma dinâmica de toca e foge. Se quisermos chamar assim. Aplica-se o mesmo a passageiros que fazem escala em Lisboa e seguem viagem. Ou a outros que só vêm 24 horas e seguem viagem. Portanto, quanto mais tempo
as pessoas ficarem no nosso território, melhor é para o território, claramente. Tudo isto também é um fluxo entre o que a procura quer e o que a oferta está disponível a estruturar e a oferecer. O que nós temos sentido, e esta diversificação de mercados e a aposta em segmentos mais nicho, tem-nos trazido uma série de clientes que procuram um conjunto de alternativas, nomeadamente a questão de turismo de natureza, não só na ótica de mar, como na ótica de natureza de montanha. O mercado americano, o facto de estar a crescer tanto, a curiosidade do mercado brasileiro relativamente a outras regiões do país que não as principais cidades ou os principais pontos turísticos. O facto de estarmos a conseguir trazer um mercado como o coreano, como o japonês, como o australiano, que tem uma apetência muito grande pelo surf, faz com que haja uma resposta por parte da oferta, animação turística, alojamento, enfim, restauração, de resposta a estes mercados. E eu acho que as nossas empresas estão mais preparadas para isso hoje em dia. Têm mais informação e estão a responder a estes desafios que vêm de fora. Portanto, eu diria que a evolução é uma evolução natural. Só é preciso uma coisa: confiança. Confiança entre públicos e privados, entre parceiros de vários setores, em perceber que é positivo para o território haver turismo de natureza, com regras, com condições, com respeito e, mais uma vez, com responsabilização de todos. Se isso acontecer, se as entidades públicas respeitarem ou perceberem que as empresas têm um objetivo claro, atribuírem essa responsabilização não só às empresas como aos consumidores e conseguirmos, não vou dizer explorar os recursos, mas capitalizar em cima daquilo que temos, eu acho que temos uma mina de ouro que pode ser aproveitada até em benefício dessas próprias instituições e dessas próprias instalações, portanto, e desses equipamentos. Temos exemplos muito claros, bons exemplos de coisas que foram feitas em paisagens protegidas, de aproveitamento e de utilização por parte de turistas e por parte de nacionais e estrangeiros, que são muito bons exemplos daquilo que pode ser feito em todo o território nacional. É uma questão de nos juntarmos e apostarmos nessa componente. Eu acho que a componente, a experiência do utilizador é feita por uma multiplicidade de ingredientes. Eu diria que é uma componente importante na experiência do turista. Acho que estão a ser encontradas soluções, ou pelo menos a serem pensadas soluções relativamente àquilo que as cidades e as regiões podem oferecer numa ótica de experiência cultural. E sabemos que é uma situação transitória, portanto, eu diria que nada pior do que criar a expectativa de que vamos ter aqui coisas abertas e grandes eventos culturais quando não vamos ter, pelo menos durante algum tempo. Mais uma vez, baseando na comunicação, desde que ela seja transparente e factual, a expectativa do cliente é claramente correspondida. Eu acho que o facto de termos tomado, e do Governo ter tomado as medidas que tomou na altura certa, de ter havido uma resposta do Serviço Nacional de Saúde muito eficaz e muito positiva, e finalmente ter havido uma resposta também por parte de nós, cidadãos, naquilo que fizemos e na solidariedade que mostramos relativamente ao outro, porque isto, mais uma vez, é uma questão de respeito pelo outro, é algo que nos está a gerar créditos internacionalmente. Em qualquer meio de comunicação internacional, e nós divulgamos muito isso também, em qualquer conversa que se tenha com pessoas de fora de Portugal, reconhecem isso. Portanto, eu não diria que saímos valorizados, porque ninguém sai valorizado de uma situação destas, mas saímos com alguns créditos, ou pelo menos estamos no top of mind daquilo que é o mercado internacional, pelo menos do ponto de vista turístico. Nós lançámos uma campanha que foi o Can't Keep Hope, que foi traduzida espontaneamente por cidadãos à volta de 10 países, sem nós pedirmos nada, e que foi
organicamente espalhada nesses mesmos países. Porquê? Porque, mais uma vez, tivemos uma comunicação factual, muito tática, mas baseada na emoção. E isso é algo que eu acho que Portugal tem que apostar cada vez mais. Os nossos soft skills são claramente valorizados em qualquer parte do mundo. Esta é a altura também de puxar pelos galões nessa área. Eu acho que nós temos tido uma capacidade de responder à procura absolutamente extraordinária. E o short rental foi exatamente isso, uma resposta à procura. Criou alguns desequilíbrios em algumas mais uma comunidades. Vez, em todo o território, 70% do short rental é fora daquilo que existe em Portugal, é fora dos grandes centros urbanos. E isto acho que é importantíssimo. Se não fosse o short rental, provavelmente muitas regiões do país não teriam turismo, porque não existe oferta hoteleira, do ponto de vista de empreendimentos turísticos, nessas regiões. Ou muitos edifícios não seriam reabilitados. Ou muitos edifícios não seriam reabilitados. Ou muitos espaços urbanos estariam completamente deteriorados, entregues à insegurança e ao saque. Portanto, eu acredito que há sempre ajustamentos e há fluxos que permitem isso. Aquilo que nós queremos é isto. O turismo não é feito só de uma componente, não é feito só dos hotéis, da hotelaria ou das agências de viagem, é feito de todos. Das experiências turísticas, do público, do privado. Isto para nós é que é importante, é que haja essa coordenação e que haja um caminho claro e um roadmap claro para cada um. Nós temos a estratégia, vamos afiná-la, vamos ajustá-la em algumas situações, nomeadamente mercados, promoção, campanhas, mas aquilo que nós estamos a fazer do ponto de vista de território, de capacitação dos portugueses, de formação, de redes de conhecimento, é algo que para nós é para continuar e reforçar nos próximos tempos. Já. Quer partilhar? Vou aos Açores. Muito bem. Obrigado pela entrevista.